Bom dia, povo de Deus, graças e paz no nosso Senhor para mais um estudo da Palavra de Deus. Ontem nós vimos escolhas fatais e hoje, porta de esperança. Tem uma porta de esperança. Vamos ver isso na Bíblia, amém? Vamos orar, agradecer ao Senhor pelo maná, pelo pão de cada dia, por tudo que Ele tem feito por nós. Vamos lá. Grande Senhor nosso Deus, nós te agradecemos imensamente por mais esse dia de vida, pelo pão de cada dia que o Senhor tem nos concebido, Senhor. Graças te damos pelas tuas santas palavras, pelos teus ensinamentos. Nos ajuda, Senhor, por essa grande esperança que o Senhor nos deu da tua volta. Nos ajuda, Senhor, dessa porta aberta está escancarada para todos os teus filhos. Em nome de Jesus, te agradecemos não só pelo pão de cada dia e o maná que o Senhor nos dá, mas pela perseverança que o Senhor tem para conosco. Te agradecemos em nome de Jesus Cristo nesse estudo. Amém. Muito bem. Porta de esperança. Abra sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 8. Versículo 1 está escrito assim. Disse o Senhor a Josué: não temas, não te atemorizes. Toma contigo toda a gente de guerra e dispõe-te e sobe a Ai. Olha que eu entregarei nas tuas mãos o rei de Ai e o seu povo e a sua cidade e a sua terra. A briga é de Deus. A guerra é de Deus. Deus falou assim: eu que entregarei nas tuas mãos para o povo de Israel o rei de Ai e tudo que eles têm. Farás aí o seu rei como fizeste a Jericó e ao seu rei, somente que para vós outros saqueareis os seus despojos e o seu gado põe em emboscadas as cidades por detrás dela. Aqui é diferente de Jericó. O Senhor está falando para ele: você pode pegar tudo que tem lá, inclusive os seus bois. Em Jericó foi diferente. Deus não deu essa autoridade. Cã fez isso, pecou contra o povo. Aqui é diferente. Aqui Deus está mandando saquear a cidade. Está entendendo? Então Josué se levantou e toda a gente de guerra para subir contra Ai. Escolheu Josué 30.000 homens valentes e os enviou de noite. Deu-lhe ordem dizendo: eis que vos poreis de emboscada contra a cidade, por detrás dela. Não vos canseis muitos das cidades, e todos os tereis alertas. Porém eu e todo o povo que está comigo nos aproximamos da cidade, e será que quando saírem como dentes contra nós, fugiremos diante deles. Deixa-nos por ir atrás de nós, até que iremos, até que tiremos da cidade, porque dirão: foge diante de nós como antes, assim fugiremos diante deles. Então, queridos, aqui tem uma estratégia que Deus mandou ele fazer para eles atacar a cidade e fugir para o vale de novo, como eles fizeram da primeira vez, mas só que tinha uma tática, Quando eles todos saíssem da cidade, os guerreiros, então Israel vinha por trás e entraria na cidade e atacaria tudo e pegaria eles de surpresa, entendeu? Por detrás. Assim seria, não tinha jeito. Porque quem é que está na frente da batalha? O Senhor dos Exércitos. Ele arrumou a tática e mandou Moisés fazer. Moisés não, Josué. Mandou Josué preparar isso daí. Amados, veja agora, Deus está, aqui como guerreiro, Ele falou:
eu vou entregar a cidade de Ai nas suas mãos, nas mãos do povo de Israel. Não será o exército de Israel que vai conquistar a cidade. Deus agora se propôs, falou, é eu que estou na frente. Não é vocês. E o verso 2 aí que nós lemos, aqui, diferente de Jericó, agora Ai pode ser saqueada. Né? Os despojos, o gado para vocês. Agora Deus deu ordem, pode fazer. Quando nós vamos direto no verso 7, veja que está bem claro que o Senhor disse que entregaria a cidade nas mãos de vocês. Ou seja, o guerreiro ali é Deus. Tá? O divino estava presente na batalha e pertencia ao Senhor à batalha. Queridos, o verso 26, até o verso 26 nós podemos ler aqui, né? Vamos ler o 18. Então disse o Senhor a Josué, estende para Ai a lança que tens na mão, porque a esta darei na tua mão. E Josué estendeu para a cidade a lança que tinha na mão. Observa bem aqui que o que aconteceu aqui com Josué também aconteceu com Moisés, contra os cananitas. Josué tem que ficar com a lança esticada, apontando para cima, e o povo brigando, assim como Moisés um dia fez. E ele estava lá na batalha agora. Agora ele era o chefe ali, o sucessor do Senhor, o sucessor de Moisés. Queridos, mal sabia Josué que quando ele estava na batalha lá, quando Moisés falou, que um dia ele seria o servo que ia substituir Moisés. Por que isso? Porque era um homem fiel, temente a Deus, não se afastava do seu servo, não se afastava do povo de Deus. Josué subia o monte, ele subia atrás, ele ficava no meio do monte, e se Moisés demorasse lá no monte, né, um ano, ele ficaria lá, ele morreria lá também no monte esperando ele. Josué era um homem íntegro. Deus olhou, mostrou para os anjos, ele que será o substituto de Moisés. E assim agora ele estava lá, desse jeito. Você entende? Quando eles desceram para brigar, né, no vale, Deus deu a ordem para ele estender a lança para cima. Né? No verso aqui 18. Verso 19 de Josué, capítulo 8. Então a emboscada se levantou, né, apressadamente do seu lugar e em estender ele a mão, vieram à cidade e tomaram, e apressaram-se nela, puseram fogo. Virando-se os homens de Ai para atrás, olharam, e eis que a fumaça da cidade subia aos céus, e não puderam fugir nem para um lado, nem para o outro, porque o povo que fugia para o deserto se tornou contra os que os perseguiram. Viu? Vendo Josué e todo Israel que a emboscada tomara a cidade e que a fumaça da cidade subia, voltaram, né? Feriram os homens de Ai. Da cidade saíram os outros ao encontro do inimigo, que assim ficou no meio de Israel, uns de uma parte e outros de outra, e feriram-nos de tal sorte que nenhum deles sobreviveu, nem escapou. Ficaram na emboscada, né? Quando você vai no verso 26 aqui, dá só uma olhada. Porque Josué não retirou a mão que estendera com a lança, até haver destruído totalmente os moradores de Ai. Muito bem. Mesma situação que aconteceu com Moisés.
quando ele era servo de Moisés. Fala que Josué continuou com a mão, né, levantada em direção à cidade até que todos fossem destruídos, até o final da vitória. Assim como aconteceu com Moisés, que levantou sua mão e elas estavam pesadas, e aí, né, arrumaram uma pedra para ele se sentar, Moisés, né, e Uri e Arão seguraram as suas mãos, né, para Israel não perder a batalha. Mesma coisa, né? Assim também ficou Josué com uma diferença. Qual é a diferença aqui de Josué? Lá era contra os amalequitas, né? Josué estava na batalha agora e ele estava no lugar de Moisés, né? Mostrando que a batalha é do Senhor. Lá quando ele esteve lá com Moisés, que Moisés tinha que ficar com a mão levantada, né? Quando abaixava a mão, o exército de Israel começava a perder. Quando ele levantava a mão, começava a ganhar. Lá era diferente, contra os amalequitas. Lá, Josué era um dos guerreiros. Estava lá no meio. Agora não. Agora ele é um sucessor de Moisés. Tá? Por ser um homem íntegro, que não se afasta da casa de Deus. Meu querido irmão, a estratégia de Yahvé converte a derrota inicial de Israel em uma vantagem tática, transformando, assim, o Vale de Acor, que significa Vale de Acor, significa Vale da Desgraça. Você está entendendo? Por quê? Porque está escrito no livro de Oséias 2, capítulo 15, tá? Josué, capítulo 8, versículo 7, deixa claro que não foi a estratégia que trouxe a vitória, mas foi o próprio Senhor, Deus, que concedeu a vitória e deu a cidade de Ai nas mãos dos israelitas. Está falando aí na Bíblia, nós lemos. Com a mão levantada de Josué, mostra sua liderança, que no passado foi com Moisés no Mar Vermelho e contra os amalequitas, né? Todas as batalhas, meu querido irmão, são do Senhor. Nós estamos envolvidos nela. Deus usa os filhos dele para vencer a luta contra o mal também. Tá? O princípio visto nessa história aqui permanece válido até nos dias de hoje. Tá? O povo de Deus hoje batalha e continua sendo a batalha sendo do Senhor. A história aqui nos reflete até hoje. Continua a batalha. Mas nós temos que lembrar que a batalha é do Senhor. Você não consegue vencer Satanás se o Senhor não estiver na frente da batalha. Meus amados, a estratégia do Senhor para nós vencer Satanás é nós estudar a Bíblia, viver fiel ao Senhor, cumprir seus estatutos, seus mandamentos, suas leis, seguir o que Ele deixou escrito para nós, orar, ajudar o próximo. Tudo isso fere Satanás, que é o anjo do mal. Tudo isso fere os seus exércitos. Amados, né? O princípio visto nessa história permanece até hoje, como eu falei, né? A batalha continua. Ela é do Senhor. O que você e eu devemos fazer para conquistar a vitória? Hein? Permanecer em Cristo Jesus é o primeiro passo, tá? E se o ramo não ficar ligado na videira verdadeira que é Jesus Cristo, né? Que tem que estar ligado na videira verdadeira que é Jesus Cristo, tudo que você quiser e pedir será feito.
Tudo. Se o ramo estiver ligado na videira verdadeira que é Jesus Cristo, tudo que você pedir será feito, e você quiser. Está no livro de João, tá? Capítulo 15 ali, versículos 5 a 7. Mas se as minhas palavras não estiverem em vós, nada será possível. Nada será possível. Tá? Aqui em João, já estamos aqui mesmo, vamos ler, né? Fica mais bonito, fica mais gostoso, né? Vai lá no livro de João. Nós estamos aqui mesmo, vamos ler João 15, né? João 15. Dá só uma olhada aqui que Deus fala. Tudo que nós quisermos, nós conseguimos, queridos. Com Jesus na frente nossa aí. Tá? João 15, versículo 5. Olha o que ele fala. Eu sou a videira, vós os ramos. Tá vendo? Quem está ligado na videira verdadeira, Jesus está falando, tudo que quiser, ele dá. Você consegue, quer ver? Ó? Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Não dá mesmo. Não dá para fazer. Você não consegue, que eu falei, vencer o inimigo. Sem ele, sem o Jesus, sem a videira verdadeira. E aí ele continua. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora. A semelhança do ramo também secará, né? E apanham, lançam no fogo e queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vós será feito. Aleluia. Tá aí. Tá aí, meu irmão. Tá aí. O que nós devemos fazer para conquistar a vitória? Seguir a Ele. Sem Ele, nada você vai conseguir. Hoje você, permanecendo em Jesus, ligado à videira, pelos estudos da Bíblia, tá? Pela oração, pelo testemunho, você está ligado à videira. E aí a vitória, meu querido irmão e minha querida irmã, é certa. É certa. Como era para o povo de Israel naquela época, também assim será certa na minha vida e na sua. É certa. Quando ficava do lado de Jesus, o povo de Israel vencia. Quando ficava contra Jesus, perdia. Tá? Porque ele é o vitorioso. Jesus é o vitorioso. Aleluia. Jesus é o grande vitorioso. Não tem para onde correr. Você está entendendo? Queridos, porta da esperança. Tem uma esperança. E essa porta da esperança não está aberta. Ela não está aberta. Ela está escancarada, esperando você. Não está aberta, ela está escancarada no momento. Deus está querendo fazer sua colheita, trazer todo mundo para Ele. E para você vencer e viver agarrado nessa videira verdadeira, você tem que submeter, negar o seu próprio eu, negar o mundo, estudar a Bíblia, cair em oração, em jejum, falar com Deus, confessar os seus pecados, não ficar calado, espalhar a palavra de Deus para o mundo, assim como ele mandou Abraão fazer, assim como ele mandou todo mundo fazer, os seus profetas, os seus discípulos. Assim hoje nós somos discípulos de Jesus. Hoje você aí que está escutando isso tudo é o discípulo dele. Ele quer que você continue dando testemunho dele, falando para as pessoas quem é ele, como que ele é, qual é o propósito dele para você. Que é uma vida eterna, uma terra que manda leite e mel, onde não tem mais sofrimento. Nós vamos ver isso tudo no próximo estudo. E amanhã, para terminar a semana com chave de ouro, tá? Testemunha.
do poder de Deus. Você tem que ser uma testemunha do poder de Deus. Vamos ver isso amanhã. Israel foi chamado para ser testemunha de Deus e o seu poder, mostrar o poder de Deus. Você também é chamado para ser uma testemunha do poder de Deus. Você também, eu também. Compartilhe, dá um like, inscreve no canal. Você já está mostrando que você está levando a palavra de Deus e mostrando para as pessoas, sendo um pregador e sendo uma testemunha. Uma testemunha do Senhor. Foi isso que ele escolheu para Israel. Você entende, meu querido irmão? É o estudo de amanhã. Para fechar com chave de ouro. Porta da esperança. Foi o estudo de hoje. Ela não está aberta. Ela está escancarada mesmo. Te aguardando, te esperando. Porque a batalha é do Senhor, não é tua. Mas sem Ele você não consegue vencer. Veja, eu sou a videira, ele falou, e tem meus ramos. As minhas raízes. Você entende? Que está atrás, ó. É Jesus que vai na frente. Amém? Fique com a paz do Senhor e amanhã nós estamos juntos aqui para terminar o estudo. Testemunha do poder de Deus. Amém? Tchau, pessoal. Que Deus tome conta de vocês onde você estiver. Dá um joinha, dá um like, compartilha no canal, tá bom? Fica com a paz do Senhor e até amanhã de manhã. Tamo junto.